Você já conhece aqui a história, mas fica aí. Tem alguma coisa nova aí. Não fica achando, eu já sei que é sobre Jabes. Muito bem. Diz assim, capítulo 4, 1 Crônicas 4, 9 e 10. 4, versículo 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares no Muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que no mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Quem já conhece essa passagem bíblica aí? Muito bem. Até pregações ouvimos bastante, eu mesmo já falei muito a respeito desse assunto. Jabes, um homem de dor, né? O que eu quero chamar a atenção para os meus irmãos nessa noite, aos meus irmãos, é essa interrupção que Deus faz no livro de Crônicas, quando a partir do capítulo 2, Deus vem falando a respeito da genealogia de Judá, dos descendentes de Judá, e de repente no meio de genealogia, nomes, e os filhos, Naamã deu a luz a Alzão, e a Éfer, e a Temene, e a Rastari, e esses foram os filhos de Naará, e os filhos de Ela, e Zeretizar, e Etna, e Có gerou Anube, Sobeba, e as famílias de Arel, filho de Arão. Pastor, está falando em grego para mim? Eu estou falando dos nomes bíblicos. E foi já, de repente, Deus abre um parênteses, Deus faz uma interrupção. Isso aqui não é por um acaso. Deus, ele gosta de fazer essas surpresas no meio daquilo que parece que não tem muita coisa, que na realidade tem significados cada nome desse. Deus faz uma interrupção, uma parada, depois de uma extensa genealogia, só para falar de Jabes, da tribo de Judá, dizendo que um homem invocou o nome do Senhor, e esse homem, por ter invocado a Deus, ele foi mais ilustre, ele fez pedidos a Deus, e Deus o atendeu. Ele se distinguiu, apesar de ser um homem de dor. Seu nome queria dizer dor, sofrimento, que ele fez a sua mãe sofrer quando ele nasceu. E quando eu olho essa passagem, como eu disse para vocês, o pastor vai falar sobre Jabes, eu conheço muito bem, mas eu não vou ficar aí. Eu quero retornar mais atrás do livro de Gênesis. Deus faz a mesma interrupção com essa tribo de Judá. Deus tem alguma coisa especial com essa tribo de Judá. Lá no capítulo, quando você vê a história de José, você vê a narrativa do capítulo de José, capítulo até 37, mas no 38 Deus faz uma interrupção do livro de Gênesis. Essas interrupções, como Deus fez aqui, para colocar em evidência o nome de Jabes, Deus faz uma interrupção, e no capítulo 38 do livro de Gênesis, Deus também faz uma interrupção para entrar com a história de Judá, de Tamar. Peraí, pastor, você pode ler a Bíblia, os capítulos anteriores falando de José, de repente uma história que parece que não tem nada a ver, entra no meio, e de repente Deus retorna no capítulo 39, Deus retorna novamente a história de José. Parece que o escritor estava meio perdido, pastor. Não. Quem foi o escritor da Bíblia? Foram homens. Mas foi quem que os inspirou? O Espírito Santo de Deus. Então tudo que foi anotado na Bíblia não foi por um acaso, não foi que a pessoa estava querendo mudar de assunto. O Espírito Santo mudou de uma guinada para mostrar a história de um homem. As marcas profundas na vida e na história de Judá. Quando olhamos esses homens de Deus, porque Judá foi a tribo escolhida por Deus, onde veio Davi, o rei mais famoso de Israel, e Judá que veio Jesus. Jesus é da tribo de Judá, porque José era da tribo de Judá, o pai de Jesus humano, né? E Jesus veio dessa tribo. E quando nós olhamos aqueles chamados por Deus,
você é amado de Deus. Pastor, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, mas é a palavra de Deus para você nessa noite: Jesus te ama. Jesus te ama. Você tem muito valor para Deus. E há uma interrupção, como houve lá no capítulo 4, de 1 Crônica, capítulo 9, versículo 9 e 10. Há uma interrupção, capítulo 38, Deus faz uma interrupção. Uma interrupção na história de José, que continua depois. De repente, Deus abre esse parênteses para contar a biografia de Judá. Quando você fala de Judá, esse homem foi tremendo, leão da tribo de Judá, né? Judá era a maior tribo de Israel. Mas a coisa não é bem assim, não. Nós não estamos diante de pessoas perfeitas. Às vezes nós queremos escolher os perfeitos, os sararões, os bons, os aparentemente perfeitos para alguma coisa. Mas Deus, Ele escolhe a quem quer, da maneira que Ele quer, porque Ele conhece o coração das pessoas. Deus conhece o coração das pessoas, porque primeiramente nós encontramos Judá no capítulo anterior, quando fala da história de José, participando daquela trama maligna para destruir a vida de José. Então não era nenhum santo, não. Judá era bonzinho, pegou o irmãozinho: não joga o meu irmão lá na cova, não joga o José. Também estava ali: joga ele, sobe com ele, estava junto. E ele faz parte daquela trama dos irmãos de José, que lançaram José na cova, e depois o venderam como escravo para midianitas, que o levaram então para o Egito. Depois nós vemos esse mesmo Judá escolhido. Olha só, irmãos, é para você e eu me identificar, porque aqui não existe ninguém perfeito nem bom o suficiente para agradar a Deus. Somos alcançados pelo amor e pela graça do Senhor, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós vemos Judá quebrando uma tradição recebida ali como orientação divina, de não se casar com mulheres de outras terras, mulheres pagãs, cananeias ou cananitas. Judá casa-se com uma cananeia. E o nome dessa mulher era Sua, filha de um cananeu. Tudo aquilo que Deus disse para fazer, ele faz ao contrário. Eu não sei se você se identifica muito com isso aí, com essa história de Judá. Mas Deus tinha algo na vida deste homem, no futuro deste homem, e ia colocá-lo como a tribo referência em Israel. E era esse homem que eu estou contando a história para você. O pai deles, Judá, não casa com mulher estranha. O que ele faz? Casa com mulher estranha. Veja bem, em seguida nós vimos que a geração de Judá não era uma geração boa, não, era uma geração má. Os filhos deles eram ruins. Ruim. Era uma geração má, essa geração de Judá. O seu filho mais velho, que ele teve com essa cananeia, ou cananita, o não é ele se casou com Tamar, e ele se comporta tão vergonhosamente em relação ao seu casamento, que a Bíblia diz que ele não morreu de qualquer maneira. A Bíblia diz que o Senhor não matou. Deus ficou tão irado com esse homem, o filho de Judá. Deus não quis saber, morreu. Veja bem, olha só, a geração dos escolhidos. O seu segundo filho, o Onã, eu estou falando como Deus faz uma interrupção para trazer uma história, e parece que tu vê uma história bonita, tu não vê nada de bonito. Tu vê homens falhos, cheios de pecados, mas que Deus diz assim para ele:
É você que eu vou escolher para fazer parte de uma grande tribo. Eu não preciso ir longe, olha para mim. É só você olhar para você e vai dizer: eu sou também como esse homem, eu sou falho de Deus. Porque Deus escolhe as coisas imperfeitas, as coisas que não são, para confundir as que são. Deus escolhe as coisas pequenas para confundir coisas grandes. Veja bem aí, ó. Fica ligado. Seu segundo filho, o Onã, recusa-se a cumprir com os deveres do levirato. O levirato era uma lei de Moisés que obrigava o homem a casar-se com a viúva do seu irmão. O irmão morria e ele tinha que casar. Se o irmão não teve filho, homem, ele tinha que casar com a mulher do seu irmão, para que ela não ficasse desamparada e ela gerasse um filho. E esse filho, homem, nascesse, ia ser descendência do irmão que tinha morrido. E esse Onã casou-se com Tamar, mas disse: eu não dou filho para ela jamais, o filho não vai ser meu. Mas ele estava transgredindo uma lei de Deus naquele tempo, a lei do levirato. Ele estava transgredindo. Então o que ele faz? Ele faz de tudo para não ter um filho com aquela mulher. Deus olhou para ele, ficou irado com ele. Deus ficou irado com ele. Eu deixar descendente com o meu irmão, eu vou arrumar uma mulher para mim, para minha descendência. Mas ele não aceitou esse projeto divino para a sua vida. Deus ficou irado com ele. A Bíblia diz que também Deus tratou com ele, tirou a vida dele, matou ele. Pastor, irmãos, o nosso Deus, ninguém engana Deus. Podemos enganar pessoas, eu não posso enganar o meu Deus. Ah, pastor, tem gente que está enganando. Irmãos, engana-se a si mesmo. Nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia, mas também é um Deus que tem uma mão. A mão de Deus é pesada. Deus que nos guarde de cair na mão do Deus. Deus que guarda o nosso coração, nossa vida. Então, a descendência de Judá vai se extinguindo, tudo uma descendência com os filhos da Canaanita, vai se acabando. Na sequência, olha só, casou-se, errado, fora da vontade de Deus. Na sequência, ele comete mais uma falha, quando deixa de cumprir a promessa que havia feito a Tamar. Ele disse assim: olha, Tamar, é o seguinte, eu tenho um outro filho pequenininho, Selá. Quando esse menino crescer, eu vou te dar por marido, para que você possa ter um filho também, para suscitar a geração do meu filho que morreu, o primogênito. Mas acontece que ele não cumpre esse tratado. Ele esqueceu-se da promessa que fez. Vemos que ele teve, além desses filhos, com a Canaanita, 3 filhos, ele teve mais uma filha que morreu. Mas ele esqueceu-se do trato que havia feito com Tamar. Veja bem, o próximo ato de Judá, que mancha a sua reputação, porque Judá era bisneto de Abraão, era filho de Jacó, foi se utilizar de serviço de uma prostituta para se satisfazer os seus impulsos sexuais. Veja bem, só que essa prostituta era a sua própria nora, que ele não sabia que era. A mulher estava com um véu no rosto, e ela se fez de prostituta no meio do caminho. E ele chegou diante dela e falou: olha, eu quero estar com você. Ela falou: você precisa me pagar alguma coisa. Eu não posso, eu não tenho. Depois eu te dou um animal, eu te dou uma cabra. Então me deixa aí o teu selo, me deixa o teu cajado.
selo, cajado e uma fita dele também. Um cordão. Era tudo que identificava ele, como se passasse para a mulher os documentos dele. Toma aqui meu documento, eu não vou fugir, eu vou te pagar os meus documentos, estão tudo contigo. Aquela mulher que não teve filhos, olha só. Aquela mulher que não teve filhos com os filhos de Judá, a Tamar, agora engravida do sogro. Que coisa é essa estranha? As coisas tudo assim. Irmãos, a Bíblia, Deus nunca nos escondeu nada a respeito dos homens de Deus. Assim como os homens de Deus eram falhos, eu e você também somos. Não podemos nos colocar numa situação melhor do que esse homem. Pastor, mas ele fez, eu não faço isso. Você pode não fazer isso, mas você faz às vezes outra coisa pior diante de Deus. Que Deus está triste. Veja bem, a Tamar engravidou. Quando ela engravidou, passado algum tempo, alguém veio contar para ele, porque a Tamar, ela ficou recatada na casa do pai. Ele disse: fica na casa do teu pai até que meu pequeno cresça. Mas o pequeno cresceu e ele não deu o filho para Tamar casar. Vocês estão me entendendo o que eu estou trazendo para vocês? Deu para entender? E de repente ela fica grávida. A notícia chega no ouvido dele: olha, Judá, a tua nora engravidou, teus filhos morreram, ela está grávida. Ela pisou fora do quadrado. Ele fica irado e profere uma sentença de morte contra a nora. Vai morrer, porque traiu os meus filhos. Veja bem, nesse momento Tamar conta a verdade. O que é esse selo de quem é? Esse cajado de quem é? É meu. Ai, você era mulher, está perdoada, foi falha minha. Tamar agora grávida. Veja bem essa história. Deus interrompe no capítulo 38 de Gênesis para contar uma história que parece: pastor, eu não estou entendendo bem o que Deus queria nisso aí. Deus estava querendo um primogênito para ele. Essa tribo de Judá ia gerar um homem de Deus, e o próprio Messias viria dessa tribo de Judá. Tamar agora grávida ia ter um filho, mas acontece que quando ela vai observar, são duas crianças mexendo no seu ventre, e a situação fica complicada. Estava grávida de gêmeos, e apenas um dos gêmeos podia herdar a primogenitura. Quem seria o primeiro? Porque o primeiro ia ter a marca. O primogênito, ele tinha supremacia sobre os seus irmãos. Era bênção em dobro. Era quem cuidava da casa do pai. Era o patriarca da família. Era o nome que ia ser levado pelas gerações. Agora tem dois filhos no ventre. De repente, são duas crianças ali dentro, que havia no ventre de Tamar. A preocupação da família era primeiro identificar aquele que nascesse primeiro, porque esse ia herdar a primogenitura. Na barriga, um dos filhos, o Zerá, tinha o Pérez e o Zerá na barriga. O Zerá vira de lado e coloca a mão para fora. A parteira põe um laço roxo no braço do Zerá. Mas a criança recolhe o braço e volta para o ventre da mãe. E quem é que dá? É o que está lá atrás. É o Pérez. Deus já tinha escolhido o Pérez desde o ventre. E ninguém
sabia disso. Toda aquela confusão toda, só para trazer o Pérez, porque ele ia levar à frente as gerações, ele ia ter a bênção de Deus para levar para as gerações. Deus trabalha de maneiras incríveis. Quando você pensa que aquele que é o bonzinho, que aquele que é o direitinho, é que vai frutificar, Deus chama um rebelde, aquele cheio de problema, aquela mulher complicada e diz: você é o escolhido para fazer a obra. Você é o homem que eu chamei. Eu olho por isso aqui e fico: que é isso, Deus? Que é isso, Deus? Essa primogenitura é tão importante que quando Jacó abençoa Isaac, ele tomou a primogenitura de Esaú. Sabe por quê? Esaú desprezou as coisas de Deus. Nunca despreze as coisas do Senhor. Atitudes que desprezam a Deus, ele desprezou e Deus tirou ele. Quando o homem despreza a Deus, ele perde o seu lugar. Mas Isaac tomou e acabou, irmãos. A primogenitura ia ser de Jacó de qualquer jeito, que o Esaú desprezou o Senhor. Ele não tinha prazer em Deus. Apesar das falhas de Jacó, Deus amava Jacó porque o coração dele era voltado para o Senhor. E Deus disse através de Isaac, usando Isaac para Jacó: ser Senhor, capítulo 27 de Gênesis, versículo 29. Você vai ser Senhor sobre os seus irmãos, e os filhos da tua mãe vão se curvar diante de ti. O que era a primogenitura aqui na época? Voltando aqui para a história da Tamar, desses gêmeos, quando a parteira coloca o lacinho roxo no braço da criança que coloca o braço para fora, que era o zerado, de repente a criança encolheu o braço, e naquela reviravolta que houve dentro do ventre da Tamar, houve uma ruptura perineal na Tamar. Ela sofreu o nascimento deste Pérez. Pensa que o Pérez nasceu e foi: ai que bênção, o primogênito. Ele tinha primogenitura por direito, porque foi Deus que deu para ele e fez ele sair primeiro. Mas ele era desprezado, assim como era o Jabes. Assim como o Jabes causou dor à mãe, o Pérez também causou dor à sua mãe. O Pérez também era desprezado pela família, prejudicou a mãe. Era olhado diferente, era olhado de lado, mas a bênção de Deus estava sobre ele, como estava também no capítulo 4, versículo 9 e 10 de 1 Crônica sobre Jabes. Ainda que tenha causado dores, ele invoca o nome do Senhor e faz uma oração que muda toda a sua história, e Deus registra isso na sua palavra. O que eu quero dizer com isso? Deus tem uma mudança na tua história hoje, nesta noite. Deus tem uma mudança na história da tua família. Este marido que você diz, esse não tem jeito, Deus está falando: eu vou dar jeito, porque eu sei mudar, eu sei inverter situações. Essa situação financeira que está diante de você e está dizendo: eu estou perdido, eu vou ser atropelado, eu não sei o que fazer. Deus está te dizendo: eu sou o dono do ouro e da prata, eu vou mudar essa situação, eu vou mudar a tua vida. A minha glória vai ser resplandecente diante de você, você vai ver a minha glória. Aquele diagnóstico médico que falou para você e derrubou você no consultório, o médico olhou para você, abaixou a cabeça e deu uma sentença: não tem jeito, está difícil,
teu coração está assim. Mas eu digo para você hoje, nesta noite, Deus está virando sentenças, Deus está virando situações. Nesta noite, o mesmo Deus de Judá, que amou a Judá, todo cheio de perfeição, todo cheio de falha, ressuscita nele o herdeiro que depois herdaria o próprio Jesus. Jesus viria dessa descendência. Está dizendo para você: eu vou reverter essa sentença do médico, vou reverter essa sentença, porque este ano eu tenho um negócio contigo. Eu vi a tua lágrima, eu vi a tua dor, eu escutei o teu clamor, eu tenho resposta para a tua vida nesta noite. Glórias ao nome do Senhor. Quando eu vejo essas coisas, eu fico maravilhado. Deus não chama os perfeitos, Deus não chama os bonzinhos. Deus escolhe a quem Ele quer. Deus escolhe a quem Ele quer. Olha como chamavam a Pérez: você, como tu tens rompido, essa ruptura que ele causou na sua mãe perineal, como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. Olha só que palavra pesada. Por isso você vai se chamar Pérez, como rotura. Menino carrega aquilo, mas ele tinha a bênção de Deus. Pastor, eu sofro na minha casa, eu sou humilhado dentro de casa, eu sou humilhado no meu trabalho, eu sou humilhado pela minha família. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão, meu irmão. Deus te escolheu. Você foi amado pelo Senhor. Mas como? É graça. É um favor que nós não merecemos. A graça de Deus se estendeu para você e disse: porque a graça, irmãos, ela não olha para cima nem para os lados, a graça olha para baixo. Deus olhou para baixo e encontrou você. Pastor, mas eu estava de lama até aqui. Deus estendeu o braço no meio da lama, foi até encontrar você. E quando te encontrou, Ele te puxou de lá e olhou no teu rosto e disse: filho, eu te amo, você é meu. Já era para você ter morrido, já era para você não estar mais na terra dos vivos, dos viventes, mas Deus tem um plano contigo. Deus tem um plano na tua vida, e Ele quer realizar o plano que Ele tem na tua vida. Glórias ao nome do Senhor. As coisas de Deus não dá para entender. Como eu disse, vamos vir para a praça e vocês vão pregar. Pastor, mas eu não sou pregador. Você só vai falar o que Ele fez na tua vida. A maior pregação que você pode dar: Jesus me salvou. Antes eu bebia, não tinha pão na minha casa. Hoje tem fartura na minha casa, os meus filhos são bem cuidados. Jesus entrou na minha vida. A maior pregação. Antes eu gastava carteiras e carteiras de cigarro. Hoje não. Meu dinheiro é para comprar o pãozinho de cada dia. Os meus filhos estão saudáveis. Jesus entrou na minha casa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. 10 foi criticado, nasceu. Olha só, ia nascer um, foi marcado. De repente, quando vem o Pérez do primeiro, cadê a fita? Aquele que foi marcado, aquele que era escolhido. Deus falou: não, o escolhido estava escondidinho lá atrás, lá no ventre. Mas na hora certa, é que Deus tem umas estratégias. Deus é estrategista. Ele tem umas estratégias que o homem não entende. Deus esconde você, Deus te prepara e te esconde. Todo mundo aparece, Deus te esconde, te guarda, te prepara. Quando está todo mundo cantando, de repente Deus tira você lá de baixo e levanta acima de todos.
sabe disso. Glória a Deus do céu que está aqui nesta noite. Porque se olharmos para a nossa própria vida, não vamos ver bem algum. Fomos alcançados por um grande amor. Alcançado pela graça de Deus. É interessante que Deus se interessou por essa história, que ela foi relatada aqui nesse capítulo. Apesar de todas as falhas do patriarca, dessa tribo, futuramente viria um Messias. O Senhor Jesus viria dessa tribo de Judá, que falamos hoje, né? É o leão da tribo de Judá. Era a tribo que ficava na frente de todas as tribos para defender. Na frente do tabernáculo, quando era montado no deserto, a tribo de Judá ficava como guerreira, ficava na frente. E eram homens falhos, mas homens que Deus amou. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é o nome que aparece na genealogia de Jesus? Ali em Mateus capítulo 1, versículo de 1 a 3. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Quer dizer, o Zerá ficou para trás. O que tinha fitinha no braço ficou para trás. Deus escolhe quem Ele quer. Os filhos de Davi, os guerreiros, os mais bem aparecidos, tinham tudo fitinha no braço. O que não tinha fitinha no braço era o que estava no campo. Era o Davi. Quando Samuel chegou, ele ficou encantado, os filhos de Jessé. Poxa, cadê os filhos de Jessé? Estamos aí. Deve ser um desses. E o Espírito Santo falou no coração de Samuel: você está olhando para a aparência. Não. Para aí. Eu sou Deus, eu estou olhando para o coração. O meu escolhido não está aqui, está no campo. Manda chamá-lo. Aleluia. Lá veio Davi, cansado, cheiro de mato, cheiro do campo. Eu não sei se tinha tomado banho, eu creio que não. Quando ele chega, entra na sala, Deus fala com Samuel: aí é o homem que eu chamei. Esse é o homem segundo o meu coração que eu amo. Esse é o homem que faz salmos para mim durante a madrugada. Ninguém sabia. Esse que toca harpa para mim durante as noites. Esse tem prazer de estar comigo. Irmãos, bendito seja o nome do Senhor. É Deus a quem chama, é Deus a quem escolhe. Nesta noite, Deus está fazendo uma reviravolta. Imagina a barriga de Tamar com dois dentro. Um já querendo a primogenitura, porque a primogenitura tem direito a todas as bênçãos. E a fitinha é colocada no braço dele. Deus está fazendo uma reviravolta nesse ventre hoje. E o que vai sair é o Pérez. Deus está dizendo para você: eu vou mudar a tua história a partir desta noite. Você crê nisso? Você crê nisso? É a nossa primeira Santa Ceia deste ano. Deus vai virar a tua história nesse ano. Você pode glorificar o nome do Senhor? Haverá salvação, haverá cura. Você vai ver o que você nunca viu, porque está sobre você a bênção de primogenitura. Vou trazer para vocês. Nós fazemos parte da igreja dos primogênitos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23, diz assim: mas chegastes ao monte Sião, e a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, ao universo
serão inscritos no céu. Você sabia que nós, como cristãos, quando aceitamos Jesus, todos nós somos primogênitos, somos os primeiros? Todos nós temos direitos iguais. Você tem direito à primogenitura, aquela primazia que na antiga aliança só um tinha. Deus está dizendo: eu dou para você, eu dou para você, eu dou para você, eu dou para você, eu dou para você. Você tem direito à primogenitura. A bênção de Deus está sobre a tua vida e sobre a tua casa. Mas eu não sou pastor, não precisa ser pastor, nem diácono, nem missionário, nem bispo, nem apóstolo. Precisa amar o Senhor. Você tem, é a igreja dos primogênitos. Então, não é um só que é primogênito. Esse direito foi dado pelo próprio Jesus, que ao morrer na cruz e dar a sua própria vida, ali na cruz do Calvário, Ele nos delega esse direito. Você tem esse direito da primogenitura. Primogenitura que vinha com os três, uma porção dobrada. Recebemos a porção dobrada de Cristo. Sacerdócio, cuidava de toda a família, e a realeza. Somos o povo escolhido de Deus. Somos herdeiros da promessa. E aqui não tem ninguém perfeito. Aqui não existe ninguém perfeito. Todos nós alcançados pela graça do Senhor. Eu posso fazer essa pergunta? Quem é que verdadeiramente se acha alcançado pela graça de Deus? Levanta a sua mão. Eu fui alcançado pela graça. Ah, pastor, se tu nem sabe. Se não fosse o Senhor, eu não estaria cantando hoje aqui. Você foi escolhido pelo Senhor. Pastor, mas eu não tenho a fitinha no braço do Zerá, né? Eu não tenho a marca, o pedigree. Meu pai não era fulano de tal, nem minha mãe era fulano de tal. Mas Deus não olha essas coisas. Deus, Ele ama. E a partir do momento que você se chega a Jesus Cristo e o aceita como Salvador, Ele diz para você: você é meu primogênito, você é meu. Você tem a marca de Deus na tua vida. Pelos olhos humanos, o Zerá recebeu a marca, né? Recebeu a fita. Mas o escolhido era o Pérez. Aleluia. Era Deus fazendo isso. Eu vou fazer uma reviravolta. O pessoal está pensando que me conhece, né? Às vezes a gente pensa que conhece Deus, a gente conhece muito pouco. Tu está pensando que a porta vai abrir na frente, Deus abre do lado direito, do lado esquerdo. Tu está pensando que está tudo fechado, Deus abre em cima. Tu está esperando uma grande chuva, uma grande nuvem, Deus põe uma mãozinha do tamanho da mão do homem. Está esperando um grande guerreiro, vem um Davizinho para enfrentar o gigante, um adolescente aí, um menino. Deus é tremendo, né? Deus é imbatível. Deus nos escolheu. Muitas pessoas melhores do que nós eram para estar aqui nesta noite. Muitas pessoas melhores do que eu eram para estar nesse lugar, aqui nesse altar. Muitas pessoas melhores do que você eram para estar sentado aí. Mas Deus olhou para você. Foi Ele que o escolheu. Que Ele é meu. O diabo, como acusador, ele aponta a mão e diz: mas ele está sujo, ele está todo enlameado,
Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. É só confessar, se arrepender. Pai, eu pequei. Foi eu que errei. Filhinho, vem cá. Tu é meu. Aleluia. 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 Será foi marcado pela parteira. A parteira que decidia na hora do parto era a parteira. A mulher estava ali fazendo parto. Foi marcado uma fita roxa. Mas quem escolhe é o Senhor, hein? Quem escolhe é Deus. Quem decide é o Senhor. A palavra final está na boca do Senhor Jesus. Quando Jairo recebeu uma notícia, Jairo, que era príncipe da sinagoga, o homem principal da sinagoga, recebeu uma notícia terrível, que a sua filha estava morta. Disseram para Jairo: Jairo, tua filha morreu. Não adianta incomodar mais o mestre. Já era. Para Deus não tem situação perdida, irmãos. Jesus olhou para Jairo e disse: não tema, Jairo, mas crê somente e ela será salva. Já tinha morrido. Mas para Jesus, Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra na boca, porque Ele é Senhor dos senhores. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele levantou dentre os mortos. E Ele foi as primícias daqueles que morreram, daqueles que ressuscitaram. Ele morreu e ressuscitou. E Ele está aqui nesta noite. Jesus é vivo. Há esperança para a tua vida. Tem solução para você, sim. Glórias ao nome do Senhor. A palavra final está sempre na boca de Deus. Quem vai herdar a primogenitura é o Pérez. O Zerá foi escolhido por um homem. O Pérez foi escolhido por Deus. É por isso que Deus faz essa interrupção, assim como fez na vida de Jabes. O Senhor vai falando no livro de Crônicas, trazendo toda a relação da descendência de Jabes, de Judá. De repente Deus para falar de um homem. Jabes invocou o nome do Senhor, e por causa disso Deus o colocou acima dos seus irmãos. E Jabes invocou o nome do Senhor, fez uma oração. Sabe a oração que Jabes fez? Que o Senhor me abençoe muitíssimo. Que o Senhor amplie meus termos. Eu quero crescer. Eu quero ser uma bênção para outros. Eu quero estender os meus limites. Eu quero alcançar muitas almas para o meu Senhor Jesus. Ele fez outra oração. Eu quero que a mão do Senhor seja sobre mim e seja comigo nesta hora. E mais uma coisa: e que o mal não me cause aflição. Que Deus não permita que o mal venha me trazer aflição. Deus olhou para aquele homem ousado e disse: eu vou atender esse homem. É desprezado pela família, porque Jabes era desprezado pela família, até pelos seus irmãos. Mas Deus disse: eu amo esse homem. Esse homem busca a minha face. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Saiu do zero. É Deus falando para você: vou te tirar do zero, vou te tirar da lama, vou te tirar lá de baixo e vou exaltar você, para que o meu nome seja glorificado na tua vida, para que os outros vejam que há um Deus vivo agindo na tua vida.
Esse ano vai ser um ano da tua vida diferente. Você vai viver um novo que você nunca viveu na tua vida. Este ano Deus vai cumprir promessa. Lágrimas foram derramadas nesse ano que passou. Orações foram levadas diante de Deus nesse ano que passou. Jejum e orações foram colocados diante de Deus. Agora chegou um tempo que você vai colher. Chegou um tempo que Deus vai te exaltar. Este ano vai ser diferente para a tua vida. É Deus fazendo uma interrupção. É Deus dando uma parada, falando: peraí. Quando Deus faz essa interrupção, Deus está dizendo: eu vou mudar o rumo da história de Judá. Eu vou mudar o rumo da história de Jabes. Eu vou mudar o rumo da história do José, da Maria, do João. Aleluia. É Deus interrompendo, dizendo, como Jesus interrompeu a caminhada de uma mulher que estava levando o filho para ser enterrado, chamada viúva de Naim. O filho ia ser enterrado, a mãe levando o filho para fora da cidade para enterrar no cemitério. Mas ia chegando, entrando na cidade uma grande multidão. Era Jesus com uma grande multidão, havia muita alegria. E quando Jesus olha para aquela mulher chorando, levando o seu único filho, Jesus interrompe a história. Jesus dá uma parada, diz: para, mulher, não chores mais. Não chores. Eu vou mudar a tua história hoje, mulher. Eu vou mudar a tua história hoje. Jesus interrompe as multidões para a tua vida nesta noite. Você tem ouvido opiniões desse, opiniões da outra, aqui, até de família, gente falando ali, falando lá, mas Deus interrompe. É você e Deus, é silêncio total. É Deus fazendo uma interrupção nessa noite, dizendo para você: não chore. Não chores. Eu estou mudando a tua vida hoje. Jesus foi no esquife, no caixãozinho do menino e tocou. E disse para o menino que estava morto: mancebo, levanta-te. Na hora, o menino acordou do sono da morte. A alegria voltou na cidade. A alegria não voltou só para ela, não, voltou em toda a cidade. Deus tinha algo muito grande, não era só para a vida da viúva, mas era para aquela cidade que andava triste. Foi a única vez que Jesus esteve lá. Mas essa única vez, Jesus arrebentou. Foi a única vez que Jesus esteve lá. Mas essa única vez, Jesus mudou a história do lugar. O lugar ficou sendo chamado, é o lugar onde houve ressurreição de mortos. Aqui Jesus ressuscita mortos. E nesta noite, o Espírito de Deus está aqui para soprar um sopro de ressurreição sobre a tua casa, sobre a tua vida, para mudar a história. Ele tem visto a humilhação, a tua dor, a tua lágrima. Nesta noite, Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida, uma interrupção. Glórias ao nome do Senhor. É hoje, assim como fez na vida de Pérez, assim como fez na vida de Jabes, Deus faz conosco também nesta noite. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, porque quando eu li esta palavra, preparava para trazer para os irmãos, algo mexia forte dentro de mim. Até uma palavra difícil para trazer no culto de domingo.
para você saber traduzir isso para os irmãos. Mas Deus tem algo para fazer aqui e eu não posso impedir o que o Espírito Santo quer para a igreja aqui nesse lugar. Há coisas grandes, é Deus exaltando pequenos, é Deus chegando para aquele que não tem, dizendo: eu te abençoo, eu te enriqueço, eu dou para você, eu entrego nas tuas mãos nesta noite aquilo que você não tem. É Deus dizendo para você que está morrendo a vida de Deus para você, a ressurreição de Deus para você. Senhor, agradecemos-te porque tua força se faz perfeita para a nossa fraqueza. Quando somos fracos, tu és forte. Só tu és capaz de fazer abundantemente muito mais do que poderíamos pedir ou pensar. Tu és El Shaddai, nosso provedor, tão grande e tão fiel.